Volta aos assuntos aqui do Brasil, integrantes do Palácio do Planalto sinalizaram que o governo federal pode passar por mudanças em razão dos resultados nas eleições municipais deste ano. Após um primeiro turno com avanço da oposição em redutos tradicionais, uma reforma na esplanada dos ministérios passou a ser mais cogitada pelo alto escalão. Ainda não há clareza da amplitude e do ritmo dessa reforma e nem definição de quando vai acontecer, mas a dificuldade de articulação política com o Congresso e a falta de resultados políticos dos atuais titulares das pastas geram incômodo há vários meses. Nesta quarta-feira, o presidente Lula disse estar satisfeito com seus ministros, mas já reclamou publicamente pelo fato das ações não terem se convertido em apoio popular. Vamos chamar os nossos comentaristas. Você, Mota, resultado das eleições podem, inclusive, gerar mudanças estratégicas em ministérios. Enfim, a cúpula do Planalto entende que talvez tenha de entregar algumas pastas para figuras que entreguem mais. Nenhuma novidade, né, Caniato? Reforma ministerial, meu caro espectador, é igual àquela reforma que você faz na sua casa. No final, acaba custando muito mais caro do que você imaginava e o resultado, muitas vezes, é horrível. Mas eu vou ajudar. Pessoal do governo, pega aí, papel e caneta. Eu vou dar umas dicas boas. Primeiro, coloquem nos ministérios pessoas técnicas, pessoas que realmente entendam do assunto que o ministério trata. Segunda dica, reduzam o número de ministérios. 23, por exemplo, é um número que já deu certo. Terceira dica, foca em eficiência, competência e controle de gastos. Agora, é lógico que eu estou brincando, né? Eu sei que o objetivo dos ministérios é dar verbas, cargo e espaço na mídia para os políticos amigos. Mas não custa nada tentar, né? Vai que alguém do governo está assistindo aqui e gosta da ideia. Vai lá, delegado Palumbo, com certeza já deve ter escutado alguns comentários de colegas deputados sobre a tal reforma ministerial, porque sempre parlamentares, quando ouvem falar em reforma ministerial, falam, poxa, mas aquele cargo, para mim, seria uma boa. Você, delegado. Mota, meu amigo, infelizmente isso é uma utopia. O político, ele procura votos. Se não deu votos, vamos trocar todo mundo. Vamos fazer uma comparação aqui com as eleições municipais de São Paulo. Eu já tenho conhecimento aí que tem vereadores que não se reelegeram, que já dispensaram o gabinete inteiro. E outros que foram eleitos com listas. Olha, aqui nesse bairro eu não tive tantos votos, mas eu comando a subprefeitura. Então ele vai lá e troca todos os funcionários da subprefeitura. Isso acontece no Brasil inteiro. E no governo federal não é diferente. Eles não estão preocupados em colocar gente técnica, eles estão preocupados em colocar gente que pode ser que dê votos. E quando não dá, há essa frustração. E o que o governo vai fazer? Vai reformular tudo, pensando já em 2026. Dávila, como você reflete e analisa essa notícia? Resultado das eleições poderia impactar na dinâmica de escolha de alguns nomes e presidente Lula estaria justamente elencando alguns que poderiam substituir figuras que não estariam atendendo às expectativas. Primeiro, Caniato, para se ter expectativas, precisa saber o que o governo quer. E até hoje nós não sabemos qual é o plano do governo. Então, loteamento ministerial é em troca do quê? Se não tem um plano concreto que todo mundo conhece, o que nós temos que fazer, quais são as metas a ser atingidas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, antigamente, ministério era algo que os cidadãos mais nobres do país tinham vontade de servir ao país. Hoje, ministério não tem nem verba e nem prestígio. Portanto, o nível dos ministros estão caindo a cada rodada que passa, porque não consegue recrutar gente boa, nem técnico, como o Mota sugeriu, e muito menos pessoas de alto reconhecimento na sociedade, o que mostra que vivemos essa crise. Crise por quê?
é como inflação. Inflamos o número de ministérios, tiramos os recursos dos ministérios. Hoje estão nas mãos dos parlamentares por meio de emendas individuais, emendas de comissão e outros artifícios. Então, ser ministro, um governo que não tem plano de voo, que não tem dinheiro e que cada vez menos tem reputação para poder fazer alguma coisa pelo país, fica difícil. Trocar ministro hoje é trocar 6 por meia dúzia. Pois é, dando crédito à Folha de São Paulo, que trouxe essas informações de bastidores, apuração dos jornalistas da Folha, mas segundo as informações que foram verificadas, sempre com interlocutores do Planalto, Mota, uma das queixas do presidente da República está no fato de que as ações federais acabaram não convertendo em apoio popular. E isso acaba deixando o presidente muito aborrecido, muito insatisfeito. Então, por isso que ele pretende trocar algumas pessoas. Bom, deixa eu ver se eu consigo ajudar. Eu vou dar uma pista. Quando as suas ações vão na direção oposta ao que as pessoas querem, talvez a sua popularidade sofra. Quando você defende, por exemplo, que as saidinhas não devem acabar, que o criminoso que foi investigado, processado, condenado, enviado para uma penitenciária, que ele precisa sair 6, 5, 7 vezes, até 36 dias, cada um, sei lá. Ele fica mais de 30 dias fora da cadeia. Quando você defende uma ideia como essa, eu acho, não sei se os meus colegas compartilham a opinião, eu acho pouco provável que as pessoas gostem de você. Quando você aplaude a liberação da maconha, eu acho, só a minha opinião, que a maioria dos pais e mães do país vai criar uma repulsa à sua política, né? Quando você insiste em pautas que vão contra os valores das pessoas, que fazem as pessoas se sentirem inseguras, quando todo dia você anuncia um imposto novo, e quando você diz que os ricos têm que pagar cada vez mais imposto, porque senão os pobres não vão ter dinheiro, quando você demoniza a prosperidade, quando você faz chacota do esforço das pessoas, talvez, só talvez, essa não seja a melhor maneira de conseguir ser popular. Então, existe aqui uma pequena possibilidade de você não precisar mudar o seu ministério, não mudar nada. Você precisa apenas corresponder à expectativa dos eleitores, dos cidadãos que acordam todo dia cedo, que pagam impostos, que ficam o tempo inteiro preocupados em não ser vítima de crime. Mas isso, Caniato, é só o meu palpite. Pode ser que eu esteja errado. Já que falamos de reforma ministerial, sabe quem pode ser beneficiado com uma reforma como essa? Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Integrantes do governo federal sinalizam que o parlamentar que está no fim do mandato no Congresso só não ocupará uma cadeira na esplanada se não quiser. A avaliação é que Pacheco tem um perfil para assumir ministérios estratégicos para o governo em razão da sua capacidade de dialogar com muitos setores. Publicamente, o líder do Senado nega que tenha sido procurado para discutir uma oferta, mas os seus aliados afirmam que uma passagem por um ministério lhe daria visibilidade, holofotes para uma eventual candidatura para o governo de Minas Gerais em 2026. E essa é a projeção de muitos analistas, principalmente aqueles que cobrem o estado de Minas Gerais. Você, Luiz Felipe Dávila, Pacheco já foi aventado até para ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Sempre falam que ele pode sair para disputar o governo de Minas em 26, mas agora já o colocam como um nome para ocupar uma cadeira na esplanada dos ministérios. Dávila. Caniato, Pacheco é presidente do Senado até o começo do próximo ano, então eu não sei quando é que vai ser a reforma ministerial. Será que é para março, abril de 2025 esse anúncio? Não faz o menor sentido. Ele não vai abrir mão da presidência do Senado para virar ministro de Estado. Segundo ponto, a história de cogitar a disputa do governo de Minas. Quem disse que sentar numa cadeira de ministro é melhor para conseguir voto do que você estar, como bem disse o Mota, percorrendo o Estado e tentando entender
o que pode transformá-la numa figura popular, escutando os anseios do eleitor. Pacheco está muito distante das bases, está muito enfrenhado em Brasília e distante das boas conversas com as pessoas, se esse é o objetivo político. Terceiro, lugar no Supremo. Pode ser muito bom para seduzir o presidente do Senado para andar de acordo com os interesses do Palácio do Planalto até o fim do seu mandato como presidente da Casa Alta. Por isso, são cantos da sereia que muito pouca ação concreta vai se tornar realidade no momento em que Pacheco deixar a presidência do Senado. Você, delegado Palumbo, informações de bastidores indicam que o governo cogitaria convidar Rodrigo Pacheco para assumir o ministério. Bem, se Pacheco tem o objetivo de disputar o governo de Minas em 26, dependendo do ministério, não me parece um bom negócio, hein? Não, a imagem dele está muito desgastada. É muito mais fácil ele ser ministro do STF do que ser governador. Eu acho que é uma opção pouco provável, né? Ele está muito, mas muito desgastado mesmo. Se vocês entrarem aqui, a nossa audiência entrar nas redes sociais dele, ele limita os comentários. Ele é hostilizado o tempo todo. Não só pela população, mas pelos próprios parlamentares, por causa da omissão, por causa da subserviência dele junto ao poder executivo e também ao poder judiciário. Então, a insatisfação em relação ao nome de Rodrigo Pacheco é generalizada, tanto nas ruas, quanto aí no Planalto, quanto no Congresso Nacional. Acho muito, mas muito difícil que ele prospere na vida política. Claro que a política é como uma nuvem, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 ano e meio, 2 anos, mas pelo andar da carruagem, eu não acredito nem um pouco, não apostaria minhas fichas que ele possa virar governador, mesmo com o apoio do atual presidente, que já falou para os seus interlocutores que quer vê-lo como governador. Acho pouco provável. Talvez o atual presidente consiga fazê-lo ministro do STF, mas governador acho muito difícil. Agora, algumas pessoas da nossa audiência, viu, Mota, relacionando os últimos posicionamentos de Rodrigo Pacheco a essa possibilidade de ele assumir um cargo na esplanada dos ministérios, né? Sair do legislativo e ir para o executivo federal. Você acha que é somente uma hipótese ou talvez ele tenha adotado justamente uma política mais conservadora para evitar desagradar pessoas do Planalto, por exemplo? Caniato, é difícil dizer, né? Eu queria dar um palpite aqui, mais uma vez, eu tenho que dizer, pode ser que eu esteja errado, mas me parece que a melhor coisa a ser feita por alguém que quer ser eleito em 2026 é ficar o mais longe possível do governo. Mas eu posso estar errado, tá? E aí, prevendo essa eventualidade de eu estar errado, eu vou repetir aqui uma sugestão que eu já dei. Criem um ministério genérico. É muito mais rápido, é mais barato e tira do ministro essa obrigação de entender do assunto do seu ministério, né? Cria um ministério genérico. É ministério de quê? É só ministério. Não tem assunto nenhum. Não tem equipe, não tem verba, não tem trabalho para fazer. Tem apenas uma sala, lá escrito ministério, e tem aquele letreiro bacana que eles sempre fazem uma festa para inaugurar. Lembra da inauguração do letreiro? Pronto. Afinal, o objetivo não é alavancar a carreira do ministro? Para que complicar ainda mais a vida dele, dando um trabalho que ele vai ter que fazer? Ministério genérico. A solução do pingos nos is para economizar o dinheiro e a paciência do contribuinte. Para fechar você, Dávila. Mota, daqui a pouco vão perder até a criatividade para escolher nome para ministério, porque já tem cada um. Lembra do Ministério da Pequena Empresa, que não tinha nem cadeira? Já tivemos isso nesse governo, né? Mas o ponto é o seguinte, essa história é para o governo tentar aliciar mais um pedacinho do centrão em torno das suas pautas. Só que, como o Mota bem disse, não tem como aliciar partidos do centrão se o sinal está invertido, se o governo está no caminho contrário, porque, afinal de contas,
todo mundo lá do Centrão quer voto e mostraram ser bom de voto nessa eleição municipal. Por isso, ou o governo muda o sinal e anda na direção certa, ou cada vez vai ser mais difícil encontrar aliados para apoiá-lo. Esses bastidores do poder, a gente sempre, quando tem algum destaque importante, a gente traz aqui para analisar e discutir com os nossos comentaristas. Qualquer novidade, voltaremos a tratar disso, principalmente aqui em Os Pingos nos Is.